Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast que está conquistando o coração de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil. E eu creio que vai conquistar o coração do mundo, porque nós já temos ouvintes, nós já temos pessoas que estão nos assistindo no Além Mar. Nós temos pessoas lá em Portugal. Um abraço para meus primos e primas de Portugal. E um abraço para todos, é claro, né? Todos os parentes, os amigos aqui da nossa região. E quem ainda não me conhece, professor Emerson Fulgêncio aqui falando, entrevistando, conversando, trazendo muitas curiosidades. E hoje eu trago uma pessoa que eu vou chamá-la já de convicta. Eu trago um dos convictos, um dos mais convictos que eu já conheci na minha vida. Eu trago aqui para conversar conosco na manhã, na tarde, na noite de hoje. Eu não sei que hora que você vai estar nos assistindo. O pastor Ramon Morinigo. Pastor Ramon Morinigo, vou falar assim, ele entra no meu hall de amizade através do filho dele, o Rafael, né, pastor? Não mostra o pastor ainda não mostra não, quero deixar todo mundo aí na expectativa. Mas o Rafael que, quero mandar um abraço pro Rafael também, o Rafael que durante algum tempo, um tempo significativo nos serviu numa instituição educacional, ali deu o melhor dele para que aquela instituição acontecesse. O Ramon Morinigo, o pastor, ele serve a Jesus há mais de 29 anos. Eu acredito que aqui já dá um pouquinho mais. Pastor desde 2008, casado com a Noemi, também estudou conosco a Noemi aqui na nossa escola. Pai do Rafael, que eu já citei. E em 2020 ele fundou o Ministério Apostólico Atos, aqui em Foz do Iguaçu. Se você ainda não conhece, já está convidado. Eu faço o convite por ele, eu acredito que ele vai gostar disso. Onde atua como pastor sênior. Ele é bacharel livre em teologia, fala 3 idiomas, está aqui na nossa Tríplice Fronteira. Um leitor, assim eu falo assim, se tem inveja aqui boa, como o pessoal fala, eu tenho inveja desse homem. Um leitor assíduo, lê dezenas de livros todos os anos. O ministério dele é aqui na Tríplice Fronteira, discipulando e conduzindo centenas de pessoas ao batismo. Cara, ávido pelo batismo. Ele é palestrante, conferencista, educador, com o propósito verdadeiro de libertar vidas pela verdade transformadora do Evangelho, e ele é o escritor do livro Convictos, que eu trago essa manhã para você, mas eu trago não o livro, eu trago o pai do livro, o autor do livro. Abre a câmera para o pastor Ramon e a conversa começa. Bom dia, pastor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Gostou dessa, né? Legal. Gente, que bom estar aqui com vocês, né? No Isso Aí Podcast, hein? Que coisa boa, né? Meu querido Emerson, né? Que prazer, que honra, que privilégio estar aqui com vocês. E olha, eu tenho já desde já uma expectativa muito grande, que será um tempo muito precioso e com certeza a sua vida será marcada hoje. Pode ter certeza disso. Com certeza, eu tô aqui assim, meu coração tá transbordando. Bora! Até eu falei pro pastor, eu vou apresentá-lo, mas eu queria antes de mais nada agradecer. Agradecer pelo esse episódio número 21, a gente começou aqui bem sutilmente e tá tomando um corpo e eu sei que essa é a mão poderosa do Criador sobre nós. Vamos agradecer, o senhor tem o privilégio de orar no podcast e é isso aí, Rec. Todo o prazer e privilégio do mundo. Então eu começo a minha palavra de oração dizendo: Senhor, obrigado por esse momento tão precioso, onde eu não tenho dúvidas, estou convicto de que muitas pessoas serão alcançadas por aquilo que o Senhor nos permitirá tratar aqui nessa oportunidade, e tenho certeza que isso servirá de ferramenta, de instrumento em suas mãos para trazer um despertamento, uma percepção, um resgate, um retorno à nossa verdadeira identidade, aos princípios da sua palavra. E estou grato, feliz e te peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã de uma forma poderosa e especial para que possamos juntos glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala amém aí, Vitória. E todos digam amém. Vamos começar a trabalhar então. Bora. Eu, durante essas 2 semanas, pastor Romão, tive o privilégio de saborear teus escritos. Posso já afirmar com toda a convicção também, essa palavra já faz parte da minha vida, que houve um inspirar de Deus aqui. Conheço o senhor, sei da sua dedicação com a leitura, mas tem coisas inéditas, sabe? Até não me, modéstia à parte, dadas as proporções, não me permitiu esquecer naquele momento em que
Jesus pergunta, o que dizem que eu sou? E alguém diz lá, né? Um dos apóstolos fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso veio do céu. Isso não é de Que homem interessante nenhum, isso, não, né? né? O mais improvável dos discípulos é o que responde E isso, vai né? lá e responde com aquela Isso. convicção toda, né? E já começa falando que a revelação de Deus não tem monopólio. Deus Justamente. revela a quem quer. E ele responde com uma convicção, né? Isso. Rapaz, isso aí não foi você que falou, não. Eu te conheço. Pastor, eu começo aqui. Eu Claro. separei um pouquinho a nossa conversa em alguns pontos, 5, 6 pontos e os pontos extras que surgirão. Como nasce a ideia? Como nasce a ideia de um livro, tá, com o título Convictos? Na verdade, a temática original desse livro é a convicção cristã. E esse livro ele surge, a essência, né, o seu embrião surge no ano de 2007. Na verdade, foi um tempo de uma crise assim existencial, foi um tempo assim, parece que a cada período nós passamos por uma crise, né? E aí eu gosto até de falar disso com muita assim alegria, muita emoção até, porque foi um momento assim bem crítico na minha vida. E foi onde eu aprendi que essa expressão crise, ela tem uma origem também no chinês, que é a origem de duas palavras, abismo e oportunidade. Acredite-se que quando você junta essas duas expressões, transforma um entendimento da palavra crise em um dos idiomas do chinês. Então, toda crise, ela te dará oportunidade ou abismo. Aí nós escolhemos. Vamos querer o quê? Nos deixar sermos tomados pela crise, nos perdermos na crise, ou vamos aproveitar isso para dizer, não, peraí, vou sair desse lugar, vou conseguir ir em frente. E aí é onde surge esse livro, baseado em um versículo da Bíblia, que eu acho que daqui a pouco nós vamos falar, não vou revelar ainda. E então surge um sermão. E esse é um sermão que marcou a minha vida. Aí eu quero até falar sobre um pequeno detalhe. Eu conheci certa vez um profeta que marcou a minha vida, ele era um guatemalteco, e ele pregava muito sobre o Vale dos Ossos Secos. Tanto é que ele recebeu um apelido carinhoso da igreja de o pregador dos ossos secos. Ele só pregava Ezequiel. E aí eu era mais ou menos isso, eu preguei esse sermão tantas vezes a convicção cristã, que algumas vezes algumas pessoas brincavam, outras até criticavam. Mas você já pregou isso aí tantas vezes. E um dia eu me questionei, olha só, muitas vezes as questões te levam a questionar a sua identidade, o seu chamado, o seu propósito. E aí Deus falou ao meu coração uma coisa muito forte. Ramon, tem mensagens que são para uma noite, para uma semana, mas há sermões, há mensagens que eu vou entregar para pessoas que serão para uma geração. Então aquilo me trouxe uma paz muito grande, né? Imagina, esse sermão surge em 2007 e passando os anos, isso nunca saiu do meu coração e acabou surgindo essa ideia, claro, inspirada por Deus, disso se transformar em um livro, em algo que pudesse ficar para gerações, né? Mesmo quando nós não estivermos mais por aqui, quem sabe, esse livro, e melhor, né? Sou convicto, né? Esse livro vai perdurar aí as gerações posteriores. Então eu tenho muita convicção de que o que nós vamos tratar nesse livro será algo assim para literalmente impactar a vida de muitas pessoas, trazer novamente para uma essência que é Cristo sempre. Sensacional. Isso aqui é só um pouquinho para você que já começou a deleitar-se com essa nossa conversa. Eu acredito que você tem uma grande oportunidade agora, que é ir lá e curtir esse vídeo. Eu aprendi com um amigo meu, falou assim, curte lá. Se você não gostar, você discute no final, não tem problema. Pronto. Tá? Mas você curtir Liberdade. esse vídeo para liberdade, justamente, para que o algoritmo entenda a importância, a relevância desse conteúdo que nós estamos trabalhando hoje, e também a oportunidade de você falar assim, vou mandar para um amigo meu agora, ele está precisando ouvir isso, porque já aconteceu comigo várias vezes, e quando a gente está sentado num banco da igreja e lembra de um amigo naquela palavra que está falando contigo naquele momento, fala assim, cara, o João tinha que estar aqui agora para ouvir isso que eu estou ouvindo. Tudo bem que a palavra era para você, tá? Você lembrou pro João que você identificou mais alguém parecido contigo. E você não consegue trazer o João. Eu já mandei mensagem no WhatsApp para alguns amigos, sabe? Cara, vem para a igreja agora que estão falando de você aqui. Mas não legal dá tempo, isso, né? Não dá tempo. Então, tua oportunidade de mandar essa conversa para alguém. Eu acredito que respondeu já muito bem, né? E falo mais aqui. Eu já posso passar até para o item 2, tá? Bora. Eu já posso passar para o item 2.
duas coisas importantes nessa primeira fala, que é o que vai nortear um pouco a nossa conversa. Tá? A convicção e como o Senhor trata a palavra. Como o Senhor trata a palavra, já dá para puxar aqui. Já citou a etimologia, já citou a origem de uma palavra, a palavra crise. Sabe que a filosofia trabalha muito a crise como oportunidade, né? Claro, Crise é com oportunidade. certeza. Oportunidade de enterrar ou de submergir. Tá? Vamos para a segunda parte, que é o tema convicção mesmo. Tá? Depois vocês vão conhecer o pastor, nós deixamos as informações dele na descrição do vídeo. Não vamos fazer aqueles podcasts. Quem é o senhor? Né? Casado com quem? Todo mundo conhece aqui. Depois a gente coloca as inscrições. Tá. Pastor, o que significa, eu acho que já quase abordou isso, o que significa ser um cristão convicto? Acho que agora já entra a frase do Paulo. Bora. Então, o livro todo se desenvolve a partir de um texto da Bíblia, Romanos 1, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Eu sei que os pregadores aí de plantão vão entender isso muito bem. Há momentos que você vai ler a Bíblia, e eu estava até lembrando aqui, né, que olha só, gente, eu aprendi a escrever, a datilografar em uma máquina como essa aqui, né? Lá em 93. Então, quem usou essa máquina, hoje em dia a galera nem sabe o que é isso, né? Você vai escrevendo, ele vai chegar até o final, ele vai dar aquele estralo, aquele pim, e você tem que puxar-lhe a carretilha outra vez, né? Então, há momentos que você vai ler a Bíblia que vai ser literalmente dessa forma. Você vai passar por um versículo e daqui a pouco você tem que voltar ali. E isso foi o que aconteceu quando nós abordamos esse livro de Romanos, né? A carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, quando eu li, eu não conseguia sair daquele versículo. Porque aquilo começou a fervilhar, a vulcanizar ideias da parte de Deus. E eu pensei, meu Deus, eu achei o versículo Big Bang da Bíblia. É claro, né? Sem pretensionismo nisso, mas eu entendi que o apóstolo Paulo havia recebido uma pérola, uma preciosidade. Eu entendi que ali ele acabou condensando toda a vida e trajetória cristã nesse versículo. E por quê? Porque ele começa dizendo, olha, aqui é Paulo. E por que Paulo? Porque ele também era conhecido como Saulo. E a própria história Saulo tem, né, a sua origem, né, a sua própria história. Claro que em momento algum Deus falou, a partir de hoje eu vou mudar seu nome para Paulo. Não, isso não está na Bíblia. Mas ele passa a ser chamado de Paulo, por quê? Porque ele vai para os gentios, e naquela época a língua grega era a língua difundida como fosse o inglês hoje. Então é uma questão de pronúncia, de Saulo ou Shaul, né? Saulo do hebraico para Paulus no grego. Só que o que me chamou a atenção nisso foi que onde eu entendi a questão da identidade. Muitas vezes nós temos nomes, títulos, mas qual é a nossa verdadeira identidade? E onde que isso explodiu aos meus olhos? Por quê? Porque a história de Saulo é uma. Depois que Jesus encontra com a sua agenda eterna, a agenda de Paulo, ele passa a ser chamado de Paulo, se refere a si mesmo como Paulo. E o interessante é que quando você pega essa expressão Paulus, né, o Paulo no grego, ele significa pequeno. E ali foi como uma bomba nuclear em meu coração, porque eu entendi que ninguém que um dia é encontrado pela agenda de Deus vai continuar grande. E isso parece ser constratante com a nossa realidade cristã muitas vezes, porque nós temos muita gente grande no Evangelho. Hoje tem muita gente grande no Evangelho. Eu costumo dizer que se nós durante a noite formos para fora de casa, ali você vai olhar para o céu, e se não tiver nuvens, você vai ver o céu todo estrelado. E quando que as estrelas aparecem? Quando está escuro, quando está de noite. Mas quando o dia vem e o sol resplandece, e quanto mais o sol se destaca, nenhuma estrela aparece. Então, Deus me deu um entendimento ali. Muitas vezes, a vida cristã, porque perdeu a sua convicção em Cristo,
está em trevas, porque Jesus é a luz. É por isso, Emerson, que tem muita estrela no evangelho hoje, porque está faltando o sol da justiça. Porque onde Jesus é o sol, não tem lugar para estrelas. O outro astro que aparece é a lua, que é o símbolo da igreja. Então, e a lua reflete a luz do sol. Ou seja, a igreja, ela reflete a glória de Cristo. Ela não tem luz própria. Ela existe para refletir a glória, a luz do sol da justiça, que é Cristo, a qual a própria Bíblia se refere assim. Então, isso me chamou muita atenção, só nessa expressão, Paulo. Aí, claro, vai caminhando dentro disso, e isso me fez entender que nós precisamos retornar a esse princípio de convicção. E a nossa primeira essência de convicção está em nossa própria identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei por que estou aqui. E se eu não sei por que estou aqui, eu não sei o que fazer. Meu querido amigo, o pastor Nicolete, ele tem uma frase poderosa no seu livro, fazer aqui já um merchan pro pastorzão aqui, ó, no seu livro, Empreendedor de Fé, e ele diz assim, ó, porque quem você é determina o que você faz. E o que você faz determina o que você possui. Então, se eu não estou contente com o que eu tenho, mude o que você faz. Mas para mudar o que você faz, tem que mudar você. Então, aplicando isso para o cristianismo, o que é que nós temos como resultado do cristianismo? Se alguém fosse olhar para o cristianismo hoje, como ele classificaria isso? E em algum momento eu abordo isso no livro, porque alguém pode pensar, mas como que alguém que não conhece a Bíblia ou o cristianismo pode julgar o meu cristianismo? Deixa eu falar uma coisa, nós estamos aqui diante de um holofote aqui, literalmente. Às vezes até incomoda. E assim, ó, vamos lá. Alguém pode até não gostar de luz, mas identifica a luz como poucos. Então não é porque uma pessoa nunca leu a Bíblia que na sua essência ela não sabe o que significa luz. Então um cristão tem que ser luz onde quer que ele esteja, e isso está atrelado à sua verdadeira origem e identidade. Porque se ele sabe quem é, e ele só vai saber quem é a partir de uma origem, que é o Pai. Porque só o Pai pode dar identidade para os filhos. E a sua identidade está literalmente, inseparavelmente, intrinsecamente ligado ao que você vai fazer aqui. Então, tudo isso tem que gerar em nós uma convicção, um estado de realmente compreensão. Claro que seria muito bom se fosse absoluta de quem eu sou, isso só parte a partir do princípio de o quanto eu ando com Deus, de o quanto eu procuro conhecer a Deus. Então, essa é uma essência para, vamos dizer assim, para começar, né? Então, para que eu seja um convicto, eu preciso primeiramente ter convicção de quem é Deus. Sensacional. Você que está nos ouvindo aqui, você já deve ter percebido, não, você já percebeu. E eu chamo a atenção para o seguinte, ó, meu livro está todo rabiscado, mas dessa vez eu tomei cuidado, eu peguei um lápis aqui e escrevi a lápis. Não é que eu vá apagar, é para não ficar muito manchado mesmo. E essa descrição que o pastor apresentou ali do Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Romanos 1, né, pastor? Isso. Aqui eu fiz algumas observações, mas antes eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Você que está nos ouvindo e ainda não adquiriu o livro, a tua oportunidade, ó, é só clicar lá, vai estar o telefone do pastor, chamar, que eu acredito que ele vai fazer esse livro chegar às suas mãos. Com certeza. Com certeza. Aqui, umas coisas assim eu anotei, né? Me veio à memória quando eu li isso aqui, pastor. Diga-me com quem anda que eu te direi quem é. Está na boca da população esse versículo, né? Com quem as pessoas estão andando? Um dia eu preguei um sermão exatamente sobre essa percepção, sobre essa, né, esse adágio, essa frase popular aí. E Deus me deu uma outra direção. E, inclusive eu vou citar também esses dois personagens no livro, os dois primeiros Enoques da Bíblia. Enoque, filho de Caim, e Enoque aí da geração de Sete. Os dois com o mesmo nome, com as mesmas oportunidades, mesmo significado, mas com destinos totalmente antagônicos. E aí onde entra eu parafraseio essa frase, né? Porque diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Aí eu preparei um sermão que dizia assim, diga-me com quem tu andas, e eu direi onde você vai parar. Exatamente. Né? Enoque, da descendência ali dos filhos de Deus adoradores, ele segue e ele é uma referência, porque
é um dos trechos da Bíblia que mais me intriga, que me queima os neurônios cristãos, se eu posso dizer assim. Por quê? Porque o Enoque que andou com Deus, ele andou por 300 anos com Deus. E a pergunta é, o que é andar com Deus? O Enoque 1, né? Esse que andou com Deus é o Enoque 1. O Enoque de Gênesis 5, 24. Aí o outro Enoque, o primeiro Enoque, são ali praticamente contemporâneos, né? Enoque de Gênesis 4, 17, que é o filho de Caim, que eles vão para um lugar, Caim funda uma cidade e dá o nome dessa cidade de Enoque. Ou seja, o que isso quer dizer? Alguém que está longe de Deus sempre vai procurar a sua identidade na sua própria vanglória. Ele vai tentar perpetuar o nome dele aqui na terra, longe de Deus, longe da essência. Tanto é que esse Enoque nunca mais é citado na Bíblia. Mas o Enoque, da descendência dos filhos de Deus, ele anda com Deus por 300 anos. E chega um momento que a Bíblia diz assim, e ele andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Então isso é uma coisa que me intriga muito, o que é andar com Deus. E sabe qual que é o detalhe? E é esse Enoque que derrama a bênção até 1000 Exato, gerações. ele é um dos profetas da volta de Cristo. Então, o que me chamou muito a atenção nisso é que como alguém anda com Deus? Aí alguém pode dizer, mas aquele tempo não tinha nada para fazer. Não, a Bíblia diz que ele tinha filhos e filhas. E aí eu te falo uma coisa, alguém que tem família para sustentar, uma esposa para cuidar, uma família para amar, ele precisa trabalhar? Com certeza. Aí eu pergunto, era mais fácil naquela época ou agora? Então imagina o tamanho da ocupação de Enoque, mas mesmo assim ele andou com Deus. Então, o que significa andar com Deus? Essa é uma pergunta que ecoa o meu coração. E qual que é a essência? Nós temos que andar com Deus de uma tal forma, com uma tal intensidade, que eu costumo dizer para as pessoas com quem temos mais convívio, nós temos que caminhar, adentrar Deus com uma tal profundidade, com uma sede, com uma vontade, que nos encontremos tão dentro, tão longe dentro de Deus, que nós nunca mais tenhamos a oportunidade ou condições de sair de Deus. Então eu imagino que foi isso que Enoque viveu e ele se tornou uma referência. Deus o tomou, Deus o transladou, diz a Bíblia. Então essa é uma percepção, uma essência que eu tento explicar, né? Precisamos voltar para essa origem de andar com Deus, independente das nossas ocupações. Não, eu na leitura do livro, foi muito, muito oportuno assim, a leitura do livro nessas 2 semanas que eu relatei, porque a cada capítulo, a cada novo trecho, ia surgindo ou um ditado popular, um adágio, ou uma frase feita, ou até mesmo um versículo. Sim. E é claro, reflexão. Eu lembro que alguns pastores falavam assim, né? Eu já vi várias vezes esse exemplo assim. Não é porque você come McDonald's todo dia que você vai virar um sanduíche, né? Já ouviu isso, né? Todo dia vai virar propaganda, hein? Mas a gente percebe que o andar com o mestre, tá? Que você se entrega aos ensinamentos, com certeza você vai virar, você vai criar uma identidade, né? Como mais perguntas aqui? Vamos lá. Deixa eu falar. Na construção aqui desse questionário, é uma pergunta que vai mexer um pouco no vespeiro aqui. Tá? Bora. Convicção e teimosia. Convicção e intolerância. Né? Quando é que vamos tentar formular um texto para isso? Bora. O convicto ele se torna intolerante? O convicto ele se torna teimoso? Como é que separa isso? Vamos lá, vou provocar. Joguei o convicto, vamos lá. O convicto, a partir de Cristo, ele é totalmente intolerante e intolerável. Por quê? Porque ele não vai tolerar nada que não seja a vontade de Cristo. Porque o apóstolo Paulo ele vai ensinar isso e vai dizer, olha, porque podem me imitar, viu? Fiquem à vontade, me copiem. Por quê? Porque eu sou a cópia exata de Cristo. Podem me copiar, porque eu sou imitador de Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer num momento muito poderoso, ele vai dizer o seguinte, olha, porque eu para ganhar, eu estou transliterando aqui, para ganhar a Cristo, para que Cristo seja o epicentro da minha existência, do meu ser, de tudo aquilo que me constitui, eu considerei todas as coisas como esterco.
Ele vai dizer lá em Filipenses 1:21, olha, queridos, olha só, qual que é a maior ameaça que você pode gerar a um ser humano? Você pode tirar roupa, carro, até a saúde, mas a vida é um bem irreparável e não tem como devolver isso uma vez que foi tirado. Então, Paulo até nisso, ele diz, olha, porque para mim o meu viver é Cristo. E a morte, por favor, venha. É lucro. Porque aquilo que os homens mais temem, que negociariam tudo por causa dela, eu digo, venha. Porque para aquele que está convicto em Cristo, a morte nada mais é do que uma carruagem de luxo que vai te tirar dessa era, desse momento temporal, dessa existência, para te levar para a eternidade, para o seu Cristo. Então ele fala, olha, viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E aí eu costumo dizer que Paulo ele se comporta como Shakespeare, né? Olha a dúvida, né? Olha a crise existencial, ser ou não ser, da questão. Só que qual que era a dúvida do apóstolo Paulo? O que é que apertava o coração dele? Como ele mesmo diz, olha, estou em aperto, porque olha, eu tenho duas escolhas a princípio. Ou eu morro por causa do evangelho, e aí glória a Deus, porque aí eu já vou com ele mesmo. Já vou encontrar o objeto da minha essência, do meu amor. Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda é, mas por outro lado, eu sei que eu ainda tenho uma missão aqui. Qual que era a missão de Paulo? Levar Cristo. Paulo tinha convicção de que não teria nada melhor, maior e mais benéfico para a vida de um ser humano do que Cristo em nós, a esperança da glória. Então ele diz, olha, mas eu não sei se eu ainda continuo por aqui para continuar vivendo o prazer, o privilégio incomensurável de ser um pregador, um anunciador de Cristo. Você está entendendo qual que era a dúvida do cara? Eu morro ou eu continuo pregando? Olha só, ele por um senso de missão, de convicção. Eu entendo que o apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais convictas que a humanidade já viu. E ele diz assim, mas por outro lado, eu entendo que eu devo permanecer mais um pouco. Para quê? Para cumprir a minha missão, para ter o privilégio, não pelo ego, mas por ver as pessoas sendo tocadas por Cristo. Então, olha a essência desse camarada. Então, ele tinha essa percepção. Aí entra o princípio de alguém que é teimoso e alguém que é convicto. Eu vou usar eu mesmo como exemplo. E o teimoso aqui numa essência boa. Sim, claro. Porque as palavras, elas recebem as cargas negativas. Toda uma questão ou outra. Vamos lá. O Ramon, ele só é um teimoso, tanto no sentido positivo quanto negativo, quando eu defendo o que eu acho. Quando eu defendo aquilo que eu penso, as minhas convicções. Só que na questão do cristianismo, o convictus do qual nós abordamos nesse livro não é a minha convicção, é a convicção de Cristo em mim. Então eu estou convicto a partir daquilo que Cristo me mostrou. Eu tomo a convicção de Cristo e absorvo para mim como minha identidade, como meu princípio, como a normativa para minha vida. Então, a diferença entre o convicto cristão ou o teimoso cristão é aquele que defende, vive e morre pela verdade e convicção de Cristo. O teimoso é aquele que, mesmo que se acha um cristão, está defendendo suas próprias ideias. Então, tem uma diferença aí. Entendi. Acho que responde muito bem. tudo muito bom. Toda a resposta sua, é claro que eu vou tentar tirar uma reflexão, porque eu quero aprender. Eu quero aprender. E daí o livro vai passando, eu vou percebendo que a gente vai... O livro passando, eu vou percebendo que vai, assim, ampliando o que foi passado pelo livro. Por isso que eu falo, mais uma vez, oportunidade de ler o livro e assistir esse podcast. Tem esse momento, acho que até a tecnologia está nos proporcionando. Sim, né? Ferramenta poderosa. Nós lemos tantos livros no passado que não tivemos oportunidade de estar com o autor, de ouvir o autor, de saber se o autor pensava. Né? O único livro que você poderia fazer, e ainda pode sentido universal, é a própria Bíblia, né? Exatamente. A Bíblia é o único livro que você lê que o autor está sempre presente. Presente. Onipresente. Onipresente. Inclusive, eu estou estudando um pouco. Esse final de semana, o meu estudo foi sobre a crítica literária. Eita. Mais de 10, 15 mil textos manuscritos da Bíblia que ainda são estudados, né, nos códices aí que estão guardados em algum lugar. O manuscrito do Mar Morto, de Corã, né?
A Bíblia tem praticamente menos de 0,5% de erro. Né? Não tem nada comparado à Bíblia. Nada. Tem, né? Absolutamente nada se compara à Bíblia como manuscrito antigo, estudado, comprovado. Há um pesquisador que trabalhou muito tempo nessa área, só me perdoem aqui o engano, depois nós podemos até corrigir. Se não me engano, é Daniel Metzger, ou Bruce Metzger. E ele é um estudioso da área dos manuscritos antigos. Ele estudou por muito tempo, né, a própria Bíblia, né, as versões foram encontradas ali no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, e é uma afirmativa que a Bíblia praticamente ela... E para você que gosta e está começando a aprender, Bíblia significa biblioteca. Né? Bíblios, né? Biblioteca, Bíblia. Tá, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho o quesito identidade, porque aqui a gente chega no desafio cristão hoje, mas com uma parcela da população que tem me chamado muito a atenção. Nos últimos documentários que eu vi, os jovens, eles começam uma vida cristã junto com os pais, né? E chegam nos 16 anos ali e acabam fugindo, dando aquela fugidinha da igreja. Tudo bem que plantada a semente, a gente sabe que um dia ela volta, mas corre seus riscos de serem ceifadas antes de prosperar, né, as sementes aí, tá? Como o senhor enxerga o papel dos jovens cristãos nesse contexto de redes sociais, ou os roubadores de identidade, como eu citei uma frase aqui na nossa conversa, né? O diabo não está preocupado em destruir, ele está preocupado em distrair as pessoas. Exatamente. Tá? Como o senhor vê isso? Como tem sido a tua atuação no mundo jovem? Como tem sido filho jovem em casa? Sim. A tua atuação nessa construção de identidade, nesses corações bem férteis, mas que também estão suscetíveis a outras pregações, vamos chamar assim, né? Outros descaminhos. O coração do jovem ele é muito fértil. Então a gente sabe que às vezes qualquer semente, seja ela boa ou ruim, às vezes acaba nascendo, né? Como plantar a convicção num jovem? Seria isso. Bom, partimos do princípio que Deus é o nosso Criador, então essa fase da juventude, inclusive agora, fim de semana passado, nós tivemos um retiro com os jovens, né? Os pré-adolescentes, né? Imagina, aí com esse temporal que atingiu aqui a região, ficamos sem luz praticamente 24 horas. Imagina você com mais de 40 adolescentes no escuro e ali ministrando palavra, mas foi um tempo poderoso. Então vamos lá. Quem colocou essa essência da fertilidade no sentido de ideias, de absorver, de produzir, de eclodir ideias, foi o próprio Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos aproveitar esse momento. Eu costumo dizer para os nossos jovens e adolescentes que a fase ali de pré-adolescência de Cristo, ele aparece quando nasce, na sua pré-adolescência, seus 12 anos, e depois vai aparecer com 18 anos depois, já com 30 anos de idade. Então, por que Deus, dentro da sua eterna sabedoria, permitiu o relato bíblico, a história bíblica, mencionar Jesus aos seus 12 anos, debatendo no templo, ensinando, né, os doutores e que estavam maravilhados com Cristo? Há alguma razão nisso? Porque essa é uma idade crítica dentro da história cristã, da vida cristã, do ser humano em si. Então, nós temos que, como pais, e aí eu não tenho como não citar a vida dos pais, porque os pais são aqueles que direcionam. Que a Bíblia diz que nossos filhos são como flechas apontadas para o alvo, e o alvo sempre tem que ser Cristo. Então, proposta, é privilégio dos pais apontar os seus filhos para Cristo e lançá-los com mais força que puderem. Então, hoje nós vemos essa questão da juventude, e aí voltaria até para o princípio do momento lá atrás da tolerância, da intolerância. Por quê? Porque essa é a fase que o jovem, nós temos a fase do bullying, nós queremos ser aceitos, né? Fazer parte, ser parte do todo. Então, muitas vezes, por essa questão, exato, precisa, né? E faz parte da vida do ser humano. E é onde o pai e a mãe têm um papel fundamental junto com a igreja de gerar essa identidade cristocêntrica nessas crianças, né? Nesses jovens, enfim. Então, eles vão entender isso, e a partir desse entendimento, eles geram essa identidade de Deus neles, de Cristo neles, e eles vão entender que eles não precisam viver de aprovações, não precisam viver de aplausos, de likes, de curtidas. E tendo esse direcionamento,
os nossos filhos, os nossos jovens, pré-adolescentes, adolescentes, eles vão ter essa direção apontando ali para Deus e usando ali Hebreus, olhando, e olha a expressão, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu só posso ter a condição de olhar firme para algo porque tem algo tentando me demover. Senão não precisaria eu estar firme. Então, um dos meus autores prediletos, né, Augusto Cury, ele diz isso, que hoje nossos filhos, eles têm tanta informação, eu chamaria de lixo informacional, que acaba entulhando a essência, a natureza, a identidade, gerando dúvidas, se é isso, se é aquilo, se não é nada, se fica no meio, se é tudo ao mesmo tempo, né? Para os bons entendedores, estamos entendendo. Então tudo isso faz parte dessa direção, porque é bíblico. Ensina a criança, o menino, ou os seus filhos no caminho que eles devem andar. Para quê? Mesmo depois que sejam velhos, jamais se desviarão dele. Então eu vejo isso e não podemos deixar de entender também que tudo isso é uma estratégia. É uma grande estratégia. Há uma citação no livro de um filme que eu assisti várias vezes com meu filho, Rafael, na época muito pequeno. Pai, vamos assistir Avatar. E é o momento que um dos generais ali, né, lá no planeta Pandora, eles vão para o ambiente hostil e esse general, todo militarzão, diz assim, senhores, o que está lá fora evoluiu por milhões e milhões de anos com apenas uma finalidade, matar os senhores. Então tudo que está aí fora, que não é Deus, que não tem aprovação da palavra de Deus, ele está evoluindo a cada segundo, somente para matar Deus no seu coração. E isso começa através das distrações, das informações. Né? Augusto Cury já dizia que hoje uma criança de 7, 8 anos tem mais informação, que não é inteligência, tem mais informação do que o imperador romano no auge do Império Romano. Isso é massacrante. Fala muito, mas não diz nada. Então acaba gerando esse distrativo, literalmente essa vida de crianças, adultos, mas estamos tratando especificamente sobre nossos filhos, jovens. Isso é como se fosse um grande tsunami que está arrastando toda uma geração para o abismo do nada. Com certeza. As pessoas citando Paulo novamente, ele diz assim, porque há pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, acúmulo de informação nem sempre com certeza soma. Eu presto bastante atenção nesse processo do desenvolvimento, né, da criança e do jovem, e há pouco tempo eu fui apresentado por um termo. Ouvi o termo e falei, agora eu vou estudar esse termo. A poda neural, né? A criança vai passando pelos processos de podas, né? Aí a gente pensa assim, poda, se analisar bem no sentido da palavra, são algumas coisas que devem ser cortadas no decorrer do crescimento. Aí você imagina, chega numa faixa etária e nada mais é cortado, nada mais é tirado, é aquele broto que vai nascer torto, é aquele broto que vai dar o bicho, é aquele broto que... Exatamente. E a planta vai pro lixo, né? A poda faz parte do processo natural, né? A própria natureza, ou ela faz esse processo de uma forma natural, ou o próprio homem, mas, ou seja, não pode haver um crescimento sadio sem a poda. E a poda é tudo aquilo que realmente serviu por um tempo. Serviu, ele faz parte da história, mas que a partir de agora ele não serve mais. Ele precisa dar lugar para uma evolução, para um crescimento, para um amadurecimento. Se a árvore cresce e não é podada, ela não dá frutos. Exato. Fica aí a analogia. Quando a gente fala desse processo natural, né? O ser humano é um ser natural, né? O que acontece é que ele começa a colocar muitos... É um ser em constante construção, né? Precisa ser podado o tempo todo. Precisa ser podado. Estamos na sequência, tá fugindo muito aqui, pastor? Não, bora lá, tá gostoso. Porque eu tô pegando cada módulo desse, tentando resumir em uma... São 3 perguntas por módulo, mas eu acredito que a gente consegue fazer, né? Uma para cada módulo, e dar sucesso aqui. O que eu tenho mais aqui? Vamos pro módulo 4.
vamos partir um pouco para a vida pessoal, apesar de que tudo isso aqui é a sua vida pessoal, né? São 3 perguntas, essa parte aqui eu quero fazer as 3 perguntas para a gente extrair o foco principal. O senhor já viveu momentos em sua própria convicção, que a sua própria convicção foi testada? Eu acredito que todo dia, mas a sua resposta é que vai prevalecer. Qual foi a maior lição que aprendeu com suas experiências? Há testemunhos marcantes de leitores ou pessoas próximas que o livro já impactou? O livro é tão recente, né? Mas como vem de um sermão de algum tempo, eu acredito que já tem muita construção. Então seriam quais as suas experiências pessoais, acho que uma pergunta só, quais suas experiências pessoais depois que o grande chamado Convictus começou a fazer parte da sua vida lá em 2007? 2007? Uhum. Essa seria a pergunta. Bora. Então, eu vou tomar água agora. As crises, né, esses momentos de dúvida, de crises existenciais, elas fazem parte da nossa construção. Há uma frase no filme Deus Não Está Morto que me chama muito a atenção quando o jovem, um aluno, está ali debatendo com o seu professor e ele diz o seguinte, que Deus jamais aceitará uma fé nele que não possa ser provada. Então, muitas vezes, a prova da nossa fé, no sentido de para ver qual é a intensidade, a estrutura, a base, o tamanho da nossa fé, ela muitas vezes não virá do diabo, até porque dentro do entendimento de convicção cristã de que Deus está no controle de todas as coisas, até para que o diabo me tente, até para que o diabo tenha a condição de me tocar, isso tem que vir da permissão de Deus. Exemplo de Jó. Nós vemos isso. O diabo nada mais foi que um instrumento de Deus para mostrar para Jó do que ele era capaz. Enfim, né? Tem tantas direções ali para serem tomadas. Mas vamos lá. Esse momento foi um momento de uma crise muito grande na minha vida, onde literalmente falei, cara, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Não sei se você já fez aquela brincadeira de criança de pegar uma frase, por exemplo, convictus. Aí você fica repetindo convictus, convictus, convictus e daqui a pouco essa palavra perde o sentido. Por quê? Porque ela deixou de ser observada, ela deixou de ser entendida, ela deixou de ser prática e apenas se tornou uma pronúncia corriqueira, repetitiva, mecânica, programada. E a vida do ser humano é assim, quando nós começamos a fazer algo e de vez em quando nós não pararmos para analisarmos e ver a qualidade do que está acontecendo e para onde isso está apontando, qual será o resultado, nós vamos perder o sentido das coisas. E muitas vezes no cristianismo Deus vai nos permitir passar por muitas crises. Eu tomo emprestado um texto da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 a seguir, quando a Bíblia vai dizer que João Batista estava com seus discípulos e já um dia antes Jesus havia passado ali, ele diz, eis ali o Cordeiro de Deus. No outro dia eles estavam no mesmo lugar e passando Jesus, João Batista diz outra vez, eis aí o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que 2 dos seus discípulos escutando isso, falaram, uai, como assim? Se João Batista, o nosso mestre, está apontando para esse cara? E claro, dentro do contexto ali da cultura judaica, aquilo tinha uma expressão, uma força muito grande, porque o Cordeiro se referia ao Messias. Então, você percebe ali que automaticamente esses 2 discípulos deixam João para trás e começam a seguir Jesus. Quando eles estão caminhando, meio que disfarçado ali atrás de Cristo, Jesus percebe, Jesus para, diz o texto, olha para eles e diz assim, que buscais? Vamos lá, vamos tentar entender isso bem rapidinho, que explica esse momento da minha crise e me faz entender. A essência é, nós seguimos um João Batista que fala de Deus, mas que não é Jesus. Quem sabe muitas vezes nós estamos seguindo um sistema de crenças que cita a Bíblia, mas existe o fator determinante que é, o cristianismo que eu estou vivendo é com Cristo ou apenas isso é uma verbalização, é um costume, é um hábito, é uma forma de vida, um estilo de vida que eu assumi? A essência seria, o teu cristianismo permanece com Cristo
ou o seu cristianismo é só o que você está vivendo e achando que Jesus está ali. É como os pais dele que o perderam na festa religiosa, na festa para Deus. Foram lá para adorar a Deus, estavam voltando para casa sem o Cristo. Então, foi nessa encruzilhada existencial de fé que Deus me levou a entrar nessa crise para entender. Então, foi onde que eu parei para rever tudo aquilo que eu estava fazendo, tudo aquilo que eu pregava, que eu acreditava, que eu estava vivenciando, praticando, executando, exercendo todos os dias. E eu falei, não, mas isso aqui perdeu sentido, porque não adianta eu fazer nada para Deus se Ele não for a minha essência. E o princípio é, Deus, né, gerando aqui, quem sabe, um pouco de polêmica, a essência de Deus, para mim, não é me chamar para ser pastor. Até porque no céu não tem pastor. A essência de Deus para mim não é ser um profeta, um apóstolo, não. Isso é parte do que eu vou executar aqui na terra para alcançar pessoas, ser bênção na vida das pessoas. Mas o meu maior chamado, ou o meu único chamado, é voltar para a essência. A primeira menção de Deus chamando alguém é no Jardim do Éden. Quando o homem havia perdido o seu lugar de encontro. Adão, onde estás? Arrepiar. Onde estás, Adão? Por que você não está exatamente nesse lugar aqui do nosso encontro, da nossa comunhão, da nossa intimidade? E aí eu lembro muito de uma frase do meu saudoso pai, que dizia sempre o seguinte: eu jamais vou buscar um filho meu onde eu não mandei ele ir. Filho pródigo, saiu da casa do pai, é ele que volta. E volte. Tem que voltar. Mesmo porque não, todo quebrado. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Então, se nós não voltarmos para Cristo, aí eu gosto de endossar sempre Romanos 11, verso 33 a seguir, mas tomo apenas o versículo 36, quando a Bíblia diz: porque dele, origem, por ele, processo, e para ele, destino. E aí eu absorvo aquilo que Paulo diz quando nele existimos e nele nos movemos. Não pode, queridos, haver cristianismo sem Cristo. E essa é uma das dificuldades do nosso cristianismo hoje. Nós estamos vivendo um cristianismo sem o Cristo. Há um personagem histórico muito conhecido, salve aqui algum engano, né? Aceito correções, por favor, mas conta-se uma história que certa vez Mahatma Gandhi, ele escuta um pregador e ele tem muita vontade de falar com esse pregador. E chegando lá, os seguranças do pastor o impedem de se aproximar porque ele não tinha uma agenda marcada com o pastor. Aquilo o decepciona, ele volta a buscar dentro dos seus próprios princípios e acredita-se que Mahatma Gandhi influenciou mais de 200 milhões de pessoas. E um dia, quando ele é questionado sobre o cristão e o cristianismo, isso é célebre, alguém pergunta pelo que ele acha de Cristo, o que ele acha do cristianismo, e ele diz: olha, eu amo Cristo, eu sigo Cristo, eu vivo Cristo, mas o que eu não suporto é o cristianismo que eles vivem, porque o cristianismo que eles vivem não tem nada a ver com Cristo da Bíblia. Então, muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo sem o Cristo. Então, precisamos voltar para a essência. E onde que eu me baseio na Bíblia sempre para dizer isso? Porque a pergunta é: por que eu sou cristão? É um derivado do termo Cristo. Cristianismo deriva de Cristo. A sua origem está em Cristo. Então, se eu sou cristão, logo eu sou alguém que sigo os princípios, a palavra, a conduta, os ensinamentos e as diretrizes de Cristo. Aí volta para aquela essência lá do intolerante e do intolerável. Porque quanto mais você for para Cristo, quanto mais Cristo existir em você, mais intolerante você vai ser com tudo aquilo que não agrada a Deus. E mais intolerável você será para esse mundo. Então, se a minha essência não for agradar Cristo por Ele mesmo, nada mais deve existir. É um princípio que diz que eu aprendi e eu vi muitas vezes. Não adianta quantas pessoas você agrade se você desagradar a Deus. Mas também não interessa quantas pessoas você vai desagradar se você agradar a Deus. Então, a minha essência é Cristo, a minha identidade é Cristo, a minha origem é Cristo, a minha existência é Cristo, o meu ser é Cristo.
Por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu certa vez ouvi um pensador cristão dizer o seguinte, que nascermos de novo é Cristo ser gerado dentro de nós. Assim como Maria engravidou, né, de Cristo homem, e Cristo tem um tempo ali de gestação, chega aos 9 meses, não tem mais espaço para aqueles dois seres. Então Jesus foi dado à luz como ser humano. E a essência, o entendimento desse pensador era o seguinte, que Jesus tem que crescer tanto dentro de mim que chega uma hora e fala assim, cara, não dá para nós dois ficarmos aqui. Mas quem tem que ir embora é você. Jesus fica. É ter a minha essência totalmente tomada por Cristo. Mas o que eu penso, o que você pensa, se valesse, não te deixaria exatamente onde você está como cristão, muitas vezes frustrado, infeliz, tendo a vida cristã como um peso. Deixa eu dizer algo para você. Você vai perceber que você está vivendo um cristianismo sem Cristo quando as coisas de Deus começarem a ficar pesadas e caras para você. Todas as vezes que você tiver que fazer algo para Deus, você fala, meu Deus, chegou na hora do culto, domingo, podia ficar em casa, tem que ir para a igreja. Quando as coisas de Deus começam a ficar pesadas e caras para você, é porque você deixou Jesus em algum lugar e está vivendo um cristianismo, ou está vivendo um cristianismo sem o Cristo do cristianismo. Você sabe que você resgatou aí essa história do Mahatma Gandhi, diz que ele era apaixonado pelo Sermão da Montanha. Até ele relata também, relatos históricos, que a gente acaba não sabendo a veracidade, que ele relata que se a Bíblia deixasse de existir, o Sermão da Montanha perpetuasse, ali estava Jesus Cristo. Os grandes estudiosos afirmam que dos 66 oráculos da Bíblia, 66 livros da Bíblia, se tivesse apenas Romanos e o Evangelho de João, o cristianismo existiria exatamente como é hoje. Estamos indo bem? Bora. Bom, é você que vai dizer. Você que vai dizer. Tá gostando aí, Vitória? Anota aí, Vitória. Se você não gostar, nós começamos tudo de novo. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda bem bacana. Nós estamos aqui, o estúdio. Nosso estúdio ele fica no laboratório de informática da EJA Distância Dom. E eu sempre brinquei assim que eu gostaria de ter alguns cultos matinais aqui na EJA Distância Dom. E eu vou intitular esse como o primeiro culto evangélico da EJA Distância Dom. Eu acredito que nós vamos partir um pouquinho assim do meio para o final, para não ficar um episódio longo, apesar de nós não ter muitos cortes bacanas. Tô deixando Legal. você falar bastante aí. A gente já percebeu que o livro tem uma inspiração, ele tem uma mensagem pastoral para esse tempo, né? São trechos e capítulos transformadores, como eu apresento aqui. Eu vou deixar um pouco de curiosidade. Tem muita Bíblia aqui dentro, tem muitos pensadores, né? Até eu fazer uma linkagem, você não cita aqui, mas eu estou lendo nesse exato momento os livros do C.S. Lewis, e ele cita algo que eu vivenciei durante a semana, tá? No final de semana. Fulano tá no primeiro amor, isso é só uma fase. Aí eu vou te falar, a convicção não gera fases, a convicção é passiva de uma fase só, com o início, o meio, o fim, que é o versículo citado ali. Esse ponto eu não posso deixar isso escapar. Vamos lá. C.S. Lewis também é um dos meus autores preferidos, né? Um livro que me impactou bastante, dentre tantos de livros que eles têm, lembrando exatamente agora, é um livro chamado Deus no Banco dos Réus. Muito bom. Tá na minha lista. Olha só. Então, C.S. Lewis ele diz assim, olha, tudo aquilo que não é eternamente útil, tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Então, na vida cristã, tudo aquilo que não é essência eterna de Deus é inutilidade eterna. E dentro desse ponto, volta sempre para esse princípio, sabe? Dessa percepção de que tudo precisa estar centralizado em Cristo. A essência é Cristo. Até porque a Bíblia vai dizer que nada do que se fez foi feito sem Ele. Volto a refrisar, aí tomando esse ponto onde você cita Apocalipse 2, quando Jesus diz a João, fala, escreve para a igreja de Éfeso. Olha,
Conheço as tuas obras e sei do teu trabalho. Então, aqui entra um princípio. Nós estamos fazendo a obra para Deus do jeito dele, porque o cristianismo é segundo Cristo, não segundo o que eu acho. A obra de Deus é segundo aquilo que a Bíblia diz, não é segundo aquilo que eu penso como método. Isso parece estar acontecendo muito hoje, né? Sim. Metodologias sobre metodologias que geram apenas igrejas cheias, vazias de Deus. Então, vamos lá. Entender isso. Eu trabalho ou eu sirvo em adoração? Então, quando nós perdemos essa essência, nós vamos partir para aquilo, como dizia um autor que eu gosto muito também, né? O autor, Robert Kiyosaki, é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, quando ele fala sobre a corrida dos ratos. E muitas vezes nós estamos na corrida dos ratos, espiritual, religioso, né? De igreja, porque estamos correndo e temos sempre a sensação de que não estamos produzindo nada. Por quê? Porque estamos correndo de forma errada. Estamos correndo no terreno errado. Vamos lá? No caminho errado. Se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que andar, correr, nos mover, parar, deitar, dormir em Cristo. Sem sair do caminho. Não existe. Alguém dizia o seguinte: tudo aquilo que não é caminho é beco, aquilo que não é verdade é mentira, e aquilo que não é vida é morte. Então, se o cristianismo, a sua essência cristã, não for o Cristo, intrinsecamente Cristo, pelo valor de Cristo, como dizia C.S. Lewis, se a pior pessoa que você conhece não for você mesmo, reveja o seu cristianismo. Então, reveja o seu cristianismo, se a sua fé, se a sua vida, se aquilo que você faz realmente não está baseado naquilo que Cristo disse. E aí entra esse princípio onde Jesus fala: vocês fazem a obra, vocês não suportam os falsos profetas, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês deixaram. Outra tradução vai dizer: vocês abandonaram o primeiro amor. Então, volte de onde você caiu. Volte lá e resgate o primeiro amor onde você deixou. Não é perder, porque perder pode acontecer: meu Deus, onde eu deixei, não sei, perdi. Uma desatenção. Mas deixar é estar consciente de que eu estou com isso aqui. Onde guardou, né? E eu literalmente abandonei, deixei para substituir outro. Quer ver uma coisa, falando aqui de amor, de coração? Todos aqui já tiveram aquele momento de paixão, é ou não é? Né? Quando que o primeiro grande amor vai embora? Quando chega outro maior. Se Jesus deixou de ser o seu primeiro e único amor, a pergunta é: quem é que você está amando? Quem é que tomou o lugar de Jesus Cristo? E qualquer coisa que tome a primazia de Cristo em minha vida, isso tem um nome: idolatria. Sensacional. Respondido. E puxou um pouquinho da questão que eu quero não terminar, mas um parágrafo bem, bem grande sobre isso. Bora. Fiquei assim encantado com a sua capacidade, com a sua pesquisa de estar trazendo assim muitas etimologias de palavras, né? Já foi citado a questão do Saulo e do Paulo, o que cada um significa. E a gente percebe que o mundo está um pouco ávido a isso, tem buscado isso, né? O mundo tem buscado isso. Essa palavra significa o quê? Será que eu estou usando esse termo corretamente? Será que eu não estou trazendo maldição? Será que eu não estou trazendo alguma negatividade para a minha vida, né? Com um termo? E o senhor falou bastante da questão do trabalho na nossa conversa. E o livro representa essa ideia do trabalho, assim como uma linkagem com a adoração. Exatamente. Vamos falar alguma palavra que é lembrada? Tem. Eu abordo uma expressão do querido apóstolo Luiz Hermínio, e no seu livro, ele, já vou lembrar o nome aqui, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão, sabe, de que muitas vezes nós estamos trabalhando, estamos cansados, exaustos, porque uma verdade ela é irrefutável. Aquilo que pode ser feito em Deus não tem estrutura humana que suporte. Então, se eu tentar fazer as coisas espirituais na carne, não estou falando do pecado, estou falando de eu ir fazer, eu sempre digo uma coisa, o pior lugar que um ser humano, um cristão pode se encontrar é estar dando certo onde Deus não mandou ele dar certo. Nem sempre sucesso é a aprovação de Deus ou prosperidade de Deus. Tem muita gente que prospera no sentido financeiro, mas Deus não está lá.
Tem pessoas que vivem uma vida muito humilde, mas que Deus não falta lá. Transborda, né? Então, é a questão do equilíbrio, da compreensão. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós estamos vivendo, e eu faço aqui, eu uso uma expressão aqui, né, o workaholic, né? Nós estamos hoje vivendo uma fase de workaholics religiosos, né? Workaholics de igreja. Trabalhamos, corremos, corrida dos ratos espirituais. E a pergunta é, o que foi que você produziu de verdade? É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que lá no tribunal de Cristo, todas as nossas obras em nome de Deus serão literalmente colocadas à prova de fogo. E lá o que é madeira, feno, aquilo que é palha vai queimar. O que vai permanecer é aquilo que nós fizemos para Cristo, pelo comando e direção de Cristo. E o próprio Cristo é a essência, o cerne disso, porque o texto bíblico diz, o próprio Jesus dizendo, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então eu, como cristão, não posso deixar de fazer aquilo que eu vejo Cristo fazer. E detalhe, ele me deu um comando que se eu estiver nele e ele estiver em mim, eu pedirei tudo o que eu quiser e isso seria concedido pelo Pai. E é claro que por falta de compreensão da Bíblia, nós achamos que isso é para vantagem própria. Então, a nossa essência é nunca fugir dessa identidade, dessa convicção de que eu carrego em mim a imagem de Cristo. A mesma qualidade, a mesma essência de Cristo, não no sentido de divindade, mas no sentido de filiação. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para nós, será que Ele pode dizer aquilo que Ele falou para Jesus quando estava cumprindo toda a justiça de Deus? Quando Ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre a vida dele e dos céus se ouve uma voz que diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, eu fico me perguntando isso, quando Deus olha para mim, qual é a expressão que Ele fala? O que Ele diz? Qual é a minha verdadeira identidade no mundo espiritual? Quando o mundo espiritual me olha, o que eles pensam? O que eles dizem? E aí nós tomamos esse caminho aqui, só para concluir essa parte, que é citado no livro também, quando os 7 filhos de Sevas, principal sacerdote da cidade, ou seja, os filhos do pastor presidente da cidade, chegam no local onde o apóstolo Paulo está fazendo a obra, não trabalhando. Está fazendo a obra direcionado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, onde a proposta é intrínseca, é o bem do próximo e a glorificação de Deus e não o meu ego, porque há muita gente fazendo o bem, mas não o bem de Deus. Há um livro tremendo que eu cito aqui, de John Bevere, ele diz, o bem ou o bem de Deus? Tem muita gente fazendo o bem, mas não é o bem de Deus. Cuidado com isso, né? É uma membrana muito fina. Então, esses jovens chegam lá e dizem, olha, nós excomungamos vocês em nome de Jesus, a quem... Aí, aquele endemoniado, só um pouquinho, como é que é o negócio aí? Nós sabemos quem é Jesus. Jesus não precisa de muita apresentação, né? E bem, sabe, eu gosto dessa tradução. E bem sabemos quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E, a Bíblia diz literalmente que eles fogem nus e feridos. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos vendo hoje um tempo onde nós pregamos o Cristo que o outro conhece. O Cristo que a irmã conhece. O Cristo que minha mãe conhece. O Cristo que minha esposa conhece. E se eu não conheço o Cristo, e Ele não me conhece, eu não fui chamado por Ele, se eu não entendi isso, eu não tenho identidade. E a identidade está literalmente ligado à nossa autoridade. E o que nós aprendemos nesse trecho dos filhos de Sevas é que aqui eu posso dar uma mascarada na minha identidade. Eu posso demonstrar, fingir, teatralizar aquilo que eu não sou. Mas no mundo espiritual não cabe falsidade ideológica. Lá a sua identidade vem com a sua autoridade. Por isso que eles perguntam, e vocês quem são? Ué, mas eles não falavam de Cristo? Não falavam do Evangelho? Mas não adianta falar do Evangelho, falar daquilo que é apenas letra impressa em um papel, se você não carrega o Cristo.
Eu costumo dizer que o Evangelho, a palavra de Deus, não é algo escrito em um papel. A palavra de Deus é uma pessoa. Cristo é a palavra. Jesus é o próprio verbo. Então é por isso que tudo aquilo que eu vivo, enquanto eu posso, enquanto eu tenho condições, eu devo viver isso na essência da verdade, numa convicção real. Porque se eu não tiver isso, eu vou vir à festa do inferno. O inferno vai olhar para mim e vai dizer assim, cara, quem é você? Cadê a sua identidade? Cadê a sua autoridade? Aqui você não manda. Aqui quem manda somos nós. É mais profundo. Você estava falando dos filhos de Estevão, nus, né? Nus. Imagina. Estavam sem espada, estavam sem capacete, estavam sem coraça. Fugiram nus e sem sandália. Às vezes parece que nós vemos isso, né? Podemos partir no dia a dia. Final? Bora. Que pena, mas vamos lá. Ó, eu falo assim que eu termino com dor no coração, porque isso aqui é interminável. Assim como a convicção que nós já citamos. Mas eu parto aqui para não um encerramento, mas um momento de inspiração, pastor Ramon. Momento de inspiração, perdão, pastor Ramon. Momento de inspiração. Acredito que o que nós vamos deixar agora, o que o senhor vai deixar agora, é para que as pessoas que conhecem, praticam, buscam, adquiram agora um pouquinho dessa sua convicção. Porque assim é contagiante, sabe? E que elas não vivam dessas fases dela, que a fase seja única, agora até a eternidade. Então são últimas perguntas, e daí eu vou fazer uma pergunta que eu faço sempre no final aqui. Bora. Pastor, para um encerramento inspirador, tá? Como uma pessoa o que uma pessoa deve fazer para não perder a convicção? Como que ela não perde essa convicção diante de tantas dúvidas que hoje a gente tem visto aí em vários podcasts, em vários documentários. Está se falando sobre a Bíblia, não sei da onde, sobre a Bíblia, não sei da onde, sobre a Bíblia, não sei da onde. O senhor já sabe o que nós conversamos nesse dia. Está se falando sobre, mas nessa doutrina fala assim, naquela doutrina fala assim, nessa aceita isso, nessa não aceita aquilo, aqui tem que pôr o véu, ali tem que pagar o dízimo, ali não precisa entrar de sandália. Como não perder a convicção? Eu volto para o princípio de que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí, no capítulo 1 do Evangelho de João, onde é citado isso, e aí o versículo de número 12 vai dizer o seguinte: e todos quantos, aqueles que o receberam, que creram no seu nome, ou seja, em Cristo, ele, o próprio Cristo, lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 14 diz que ele veio, tabernaculou, veio, viveu no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então eu creio que para nunca se perder a inspiração, nunca se perder a motivação, até entendendo um princípio, voltando um pouquinho para a questão da semântica, nunca perder o entusiasmo, né? Alguém já dizia que a palavra entusiasmo vem de duas formações da palavra grega, que é in, dentro, e theos, Deus. Então alguém in theos é alguém com Deus dentro. In theos, entusiasmado. Para que eu nunca perca o combustível, o entusiasmo, eu não posso perder Cristo. O exemplo são os próprios pais terrenos de Jesus, que foram para uma festa de adoração e esqueceram o objeto de adoração. Muitas vezes a minha vida no cristianismo, no ismo, no fazer, pode me roubar do ser. A maior preocupação de Deus comigo não é que eu faça. Eu aprendi agora, esses dias, ouvi alguém dizendo, né, pastor Guilherme Casas, ele dizia o seguinte: Deus não quer as suas mãos, Deus quer o seu coração, no sentido de relacionamento, de intimidade. Até porque, por que será que nós estamos tendo tanta dificuldade que a igreja gere, vamos dizer assim, filhos verdadeiros, genuínos para Deus? Porque a igreja tem se afastado da intimidade com Deus. Somente quando um homem e uma mulher têm uma intimidade é que gera um filho ou uma filha. Então, quando a igreja
se afasta da intimidade com Deus, ela terá dificuldade para gerar filhos para Deus. Então eu acredito que a maior inspiração está no próprio Romanos 11:36. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Cristo é o meu princípio, Cristo é o meu processo e Cristo é o meu destino. Então não perca Cristo. Se perder Jesus, perdeu tudo. Com certeza. E tem mais anotações aqui, mas nós vamos deixar para o episódio 2. Bora. E a pergunta que eu sempre falo, eu fiz uma anotação muito bacana, que eu tive um pastor num determinado momento da minha vida, e ele gostava muito, ele repetia muito isso, ele falava assim: você pode matar o carteiro, mas não deixe de ler a carta. Ele falava sempre isso: mata o carteiro, mas não deixe de ler a carta, sabe? Então eu falava sobre essa importância de estar linkado com a palavra. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu te fizesse? Então agora é hora de respondê-la. Tá tudo perfeito. Mas eu acho que só um ponto, acho que nós acabamos pulando ali. Na verdade, eu quero começar por essa questão da carta. Um dia Deus me ensinou algo muito poderoso sobre isso. Uhum. E fala exatamente dessa última fala aqui. Eu tenho um irmão mais velho que ele, por algumas opções e escolhas erradas da vida, ele ficou recluso aí por cerca de 11 anos. E nós sempre recebíamos as cartas dele e nós chorávamos à mesa, sabe? A minha família tem um sangue latino, então é muito emotivo, né? Aquela novela mexicana. E abria a carta já era já abria a carta chorando. Aí muitas vezes eu que estava geralmente em casa, à mesa assim com a família, e nós aguardávamos ansiosos chegar a carta do meu irmão mais velho. E aí quando chegava a carta, abríamos lá e reuníamos a família e eu lia a carta. E assim, não tinha como alguém falsificar a fala do meu irmão, porque é só ele para falar daquele jeito. E sabe o que é interessante? Olha só que tremendo, vai prestando atenção. E ele escrevia exatamente como falava. Ele falava muito errado. Autêntico. Então ele escrevia, eu tinha que ler e interpretar para traduzir para a família. E toda aquele choro, a gente orava para Deus tocar o coração dele, tanto é que Cristo encontrou lá nesse lugar, né? Deus tem os seus meios, suas ferramentas, enfim. E aí, um dia eu estou ali lendo a carta e Deus vem com uma ministração poderosa sobre o meu coração. E Deus falou no meu coração assim, naquele momento, exatamente agora, o que você ia querer realmente continuar recebendo as cartas do seu irmão, você sabe que é ele, é a palavra dele, é ele falando, você não tem dúvidas que é ele que está falando. Ou você gostaria de tê-lo? Eu sou uma pessoa assim que você vai conhecer poucas pessoas que vão te incentivar a ler a Bíblia como eu. Eu até brincava com as pessoas que eu dava discipulado e dizia assim, olha, o nome Ramon significa leia a Bíblia. Claro que é uma brincadeira. Etimologicamente. Uma interpretação ramoniana. E alguém pode perguntar, Ramon, mas o diabo conhece a Bíblia? Não só de frente para trás, de trás para frente, de lado para lado. Para melhorar, o diabo conhece a Bíblia em asterisco. Tudo que é lado. Mas ele obedece. Então, só o conhecimento da letra não adianta. Porque o diabo conhece a Bíblia e nem por isso ele é convertido. E a própria Bíblia vai dizer que ele conhece e estremece, mas não obedece. Então, a essência da Bíblia escrita, impressa, é nos apontar para o Cristo. Então, naquele dia eu entendi. Deus disse ao meu coração, cara, eu não quero apenas que você leia a Bíblia. Eu quero que você entenda que a Bíblia escrita e impressa é uma bússola que aponta para de quem a Bíblia fala. Então que você não seja apenas um leitor da Bíblia, um acumulador de informações, e a própria Bíblia vai dizer isso ao seu respeito, quando ela diz, não sede apenas leitores, mas praticantes. E a nossa prática não é uma coisa ou algo que eu faço por mim mesmo, mas é algo que eu faço porque eu vi Jesus fazer. Se o modelo de Cristo era ver o que o Pai fez para fazer o que tinha que fazer, o meu modelo não pode ser outro, senão Cristo e fazer aquilo que ele fez. E ele deixou uma ressalva um pouco maior quando ele diz, olha, e vocês farão essas obras e, detalhe, farão maiores do que estas. Então,
A essência é essa, que nós possamos, a partir da Bíblia, voltar para a pessoa de Cristo. Porque o Evangelho não é letra impressa em um papel, o Evangelho é uma pessoa. A salvação não é você fugir do inferno, a salvação é uma pessoa. A minha fé não é um conjunto de entendimento que é somado e resulta em algo que eu chamo de crer, de acreditar ou de fé. A minha fé é uma pessoa. Jesus é a minha fé. Graça é uma pessoa. Então, em Cristo estão concentradas todas as coisas que eu necessito para ser um cristão e um cristão convicto. Sensacional. Deixei essa última pergunta para ser esse encerramento fantástico. Eu quero citar o nome do pastor aqui, da frase que ele citava. Pastor Edson Feitosa, um grande abraço, compositor, ele e a pastora Ana, do grande hino Rompendo em Fé. Rompendo em Fé. Tivemos a oportunidade de estar caminhando juntos em algum tempo. Agradeço imensamente, ele sabe o que ele fez na minha vida através de Jesus. Pastor, muito obrigado. Meu Deus, eu que agradeço. Amanhã, que privilégio. Radiante. O podcast ele me permite uma coisa que há tempo eu gostaria de estar vivendo, que é muito diferente de uma aula. Né? Quando Sim. a gente chega para uma aula, a gente chega com conteúdo decorado, chega com exercício preparado, conhece o público, sabe quem é aquela criança, sabe quem vai levantar, sabe quem vai conversar, sabe quem vai pedir para ir no banheiro. Isso é cristianismo. O cristianismo não é mesmice. Não é mesmo. Não é ficar repetindo a mesma coisa. E eu posso aproveitar aqui com certeza, essa parte final para fazer um convite muito especial, né? Dia 22 de novembro, na Avenida General Meira, número 3080, na cafeteria Krieger e Morínigo, antiga Doce Romã. Nós estaremos fazendo lá o lançamento oficial do livro Convictos. Quero fazer um convite muito, mas muito especial para você. Te espero lá para tirarmos aquela foto juntos, você pegar aí a sua dedicação e com certeza você vai levar esse livro para outras pessoas, porque vai servir de uma ferramenta poderosa para resgatar a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, que é Cristo. Grande beijo, nos vemos dia 22, a partir das 15 horas, das 15 às 20 horas, você vai lá pegar o seu livro, tomar aquele cafezão abençoado e vamos bater aquela foto juntos, tá? Te espero lá dia 22 de novembro, a partir das 15 horas. Isso aí, e a minha dedicatória já está aqui já, ó. Fiz chegar o livro até a minha mãe. Eita, que legal. Esse livro aqui já está sendo lido em casa por outras pessoas e futuramente lá no lançamento quero adquirir outros para presentear algumas pessoas. Um grande abraço a você que nos acompanhou até agora. Nós teremos acredito, bons frutos e queremos que você seja o que vai levar esses frutos a outras pessoas através do seu like, né? Através do seu envio para outras pessoas. Um grande abraço e um bom restinho de dia, restinho de noite, restinho de tarde. Não sei em que momento você está nos assistindo. Desfrute. Fique com Deus.